Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, meu Deus querido, ele se preparou para estar aqui neste momento, entregando do Senhor a palavra, o recado que o Senhor tem para os nossos corações. Usa-o com autoridade, com graça, com unção, com sabedoria, meu Deus, e que nós possamos ouvir, meu Deus, todo aquilo que vem para atrapalhar, todo obstáculo, meu Deus querido, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor, meu Deus, tira todo o embaraço, tira aquilo que atrapalha, todos os comichões nos ouvidos, Pai querido, tudo aquilo que a nossa mente às vezes está querendo voltar para outras coisas, mas que possamos trazer a nossa mente, meu Deus querido, a ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, meu Deus, ser terra boa, onde a sua semente possa cair e produzir frutos abundantes, Pai, através da ministração do teu filho, Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, diga: Jesus é bom, diga: Jesus é maravilhoso, Ele sara, Ele cura, Ele salva e batiza com o Espírito Santo também. E quando nós vamos tudo na mesma caminhada, nós vamos juntos um dia morar eternamente no céu com o Senhor. Você tem Bíblia? Diga amém. Pega a sua espada e vamos ler a palavra de Deus. Abra Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Os versos 11 até o verso 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Um título para esta mensagem, nesta noite, é Desfrutando da Maturidade Espiritual. Aqui na palavra do Senhor, a gente vê que é o próprio Deus dando alguns dons e ministérios também aos homens. E Ele diz para que isto é feito. Ele diz que é para que o aperfeiçoamento dos santos, o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa tornar perfeito. E complementa dizendo assim: para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento, e para que não sejamos mais meninos inconstantes. A pior coisa, pelo menos para mim, eu não sei para você, a pior coisa que eu detestava alguém falar, e eu acho que todo homem, eu quando era menino não gostava disso, agora eu imagino um homem, uma pessoa madura, alguém chegar para você e dizer assim: se você está parecendo menino, você está com procedimento de menino, você está agindo como menino. E pior, Paulo diz aqui, e ele complementa com um adjetivo dizendo assim: meninos inconstantes. Meninos inconstantes. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, e no texto descreve bem, é que nós possamos crescer, é que a gente possa crescer, frutificar, não simplesmente ficar da maneira como nós recebemos um dia a Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Não, Ele quer que ao recebermos isso, nós estejamos crescendo, e Ele coloca um padrão
dizendo que o nosso padrão é que a gente chegue ao conhecimento do Filho de Deus, ou à estatura, ou seja, a medida correta é a estatura do Filho de Deus, Jesus Cristo. O nosso olhar, então, tem que ser nada menos do que Jesus. Pastor, mas isso é muito difícil. Pastor, isso parece praticamente impossível. Eu sei que às vezes isso pode ser impossível para nós. Mas se você um dia quiser ficar rico, quiser milionário, quiser ficar milionário, evidentemente você não vai fazer os seus planos, basear os seus anseios, basear suas aspirações em alguém que está lá embaixo. Ou vai? De maneira alguma. Quando nós baseamos, se quisermos ficarmos ricos, a nossa aspiração é de Bill Gates para cima. Pastor, será que um dia nós vamos chegar a Bill Gates? Eu não sei. Talvez nunca chegaremos a Bill Gates, mas nós não devemos desanimar, nós devemos sempre buscar, fazer e chegar aonde quer que os nossos sonhos nos levem. Aonde Deus quer que nos leve, porque Ele sonha conosco. Ele almeja conosco. Ele almeja que nós possamos alcançar exatamente essa plenitude do varão Cristo Jesus, aquele que andou na terra, fazendo e executando milagres. Eu coloco aqui que ninguém se torna maduro na fé por causa da idade que tem. Não tem uma pessoa que você pode dizer que ela é madura na fé porque ela tem 50 anos de idade. Porque ela tem 20 anos de ministério. Porque ela tem 90 anos de idade. Porque ela já exerceu todos os cargos na igreja. De maneira alguma. Deixe-me te dizer uma coisa. Não tem nada de anormal um novo convertido ser alguém que não tem grandes capacidades, não tem grandes aspirações, não tem nada ele ser imaturo. Um novo convertido não tem problema nenhum, assim como não tem problema uma criança pequena ser infantil. Mas deixe-me explicar uma coisa. Se o seu filho de 3, 4, 5 anos de idade chega para você e diz assim: papai, eu quero ir no shopping Flamboyant hoje. Eu quero que ir daquela capa vermelha, colocar uma capa vermelha. Por cima de uma calça jeans, eu quero que o senhor coloque uma cueca azul. E o senhor me leva no Flamboyant. Eu quero ir, porque eu quero ficar parecido com o Superman. E você vai dizer: nossa, mas que fofo, que lindo, que maravilhoso. Mas você vai começar a achar um pouco sem jeito se o pai desta criancinha chegar para você, mamãe, e falar: realmente nós fomos com o bebê aquele dia, hoje quem quer ir no Flamboyant daquele jeito sou eu. Arruma aquela cuecona que eu tenho, coloca por cima daquela calça jeans. Você vai começar, no mínimo, você vai começar a achar que seu marido está começando a ter problemas. Por quê? Porque você vai ver nele que ele não tem, parece que não está com aquela maturidade. Eu coloquei algumas características de uma criança espiritual. Quais são as características de uma criança espiritual? Coloquei algumas aqui, tem muitas. A primeira característica é egoísmo. Uma criança espiritual, ela é egoísta, assim como uma criança. Experimente pedir alguma coisa para uma criança de 2 anos, 1 ano e meio. Experimente quando o meu netinho estiver comendo uma bolachinha na mão e você pedir uma outra para ele. Não dá. A mamãe é só dele, o papai é só dele. O crente imaturo, egoísta, também é da mesma maneira. Ele acha que tudo tem que voltado, centrado nele. Todas as coisas têm que ficar voltadas para ele. Ele não compartilha nada com ninguém. Ele quer que todas as atenções estejam sobre ele. Ele não dá nada para ninguém, mas ele quer receber de todo mundo. Outra coisa,
O crente espiritual, criança, ele tem necessidade de ser incentivado nas coisas básicas. Por exemplo, uma criança você tem que incentivar. Eu nunca vi uma criança chegar em casa e falar assim: nossa mamãe, eu gostaria tanto de escovar meu dentinho agora. Tem? Nossa mamãe, eu gostaria tanto agora de vestir aquela roupa tal, assim. Não tem. Assim como muitos crentes também têm dificuldades e precisam de ser motivados para fazer aquilo. Precisam ser motivados para vir à escola bíblica dominical. Precisam ser motivados para estar na igreja, nos cultos. Precisam ser motivados para estar dando dízimo, devolvendo seus dízimos, suas ofertas. Precisam ser motivados para orar, para buscar a Deus. Outro tipo. A criança espiritual gosta de ser servida. Elas gostam que você dê banho nelas. Você já viu seu filhinho de 2 anos tomar banho sozinho? Ele quer que você dê banho, que você calce os sapatos, que você calce as roupas, que você dá na boca dele a comidinha. Exatamente como o crente imaturo também quer. Ele quer receber, ele gosta de receber. Ele vem na igreja pensando que a igreja é um tremendo supermarket espiritual. Ele entra na igreja já olhando para os lados e dizendo: hoje eu pego aqui, pego acolá, pego ali, pego ali. Porque ele quer receber, porque ele ainda é imaturo. Ele acha que a igreja é uma concentração de gente que só quer. Ele acha que a igreja vai para o céu, é porque todo mundo reunido grita mais alto para Deus, e assembleiano então grita muito mais alto ainda, parece que vai chegar mais rápido no céu. Diga glória a Deus, mas bem alto de assembleiano, diga glória a Deus. Ele tem falta de noção de valor. Dá uma nota de R$100 e coloca na mão de uma criança de 2 anos. E passa alguém com um pirulito. E fala assim: me dá essa notinha que eu te dou esse pirulito. O que você acha que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai trocar. Por quê? Ele não tem senso de valor. O crente imaturo espiritual também não tem senso, ele troca. Ele troca a sua salvação, a sua alegria espiritual, por qualquer coisa, por qualquer prazer mundano. Ele está trocando. Por quê? Porque ele não se sente valorizado. Ele não sabe o valor que ele tem para Deus. Por isso que às vezes ele é tão inconstante. Precisa de todo o tempo estar sendo paparicado. Ele não cresce. Parece que não tem jeito. Tudo que você faz, ele não consegue crescer. Você olha: nossa, mas está com 15 anos... mas está assim, com idade de 2. Nossa, está querendo namorar, mas desse tamanhozinho. Olha a namorada que ele quer, o tamanho que está, ele está lá desse tamanhozinho. O crente espiritual imaturo, ele dá muito trabalho. E diz mais, ele não tem noção de perigo. O crente imaturo, ele não tem noção de perigo. É igual uma criança. O Isaac pega as coisas, vai lá na tomada, quer colocar as coisas dentro da tomada, e você tem que correr, porque senão coloca. O crente espiritual é da mesma maneira. Você tem que ficar correndo atrás, porque se deixar, ele coloca tudo quanto é porcaria na boca. Ele faz o que dá na cabeça dele. Ele não tem noção do perigo que está correndo. Ele age por impulso. Ele não age, não vem para a igreja porque ele ama a Deus. Ele não vem para a igreja porque ele se sente amado por Deus. Ele vem na igreja sempre, o que motiva ele estar na igreja é porque na igreja, quem sabe vai trazer uma palavra hoje que vai libertar os meus problemas da minha alma, vai tirar a angústia da minha alma. Ele vem para a igreja porque ele está precisando de alguma coisa. Ele não vem para levantar suas mãos e adorar e dizer: Deus, obrigado porque eu vivo e posso ser usado pelo Senhor nesta terra. Diga glória a Deus. O que fazer se eu parei de crescer? Quando eu entendo que eu parei de crescer,
já é um bom começo. Porque quando eu sei que eu parei de crescer, e eu começo a olhar no espelho e vejo que eu parei de crescer, eu sei que a partir desse momento, tem algumas coisas que eu posso fazer para que eu possa mudar a minha situação espiritual. Porque eu sei que eu estou frágil, eu sei que eu estou fraco, eu sei que pessoas que estavam junto comigo, caminhando comigo, eu lembro das pessoas a maioria das pessoas que batizaram comigo há 23 anos atrás, eu ainda vejo as fotos dessas pessoas, quando nós descemos as águas batismais, e eu vejo algumas delas estão desviadas, algumas delas estão distantes da igreja, algumas delas estão firmes, uns são pastores, mas uma grande maioria está desviada, está fora da igreja. Como que nós começamos a caminhar todos juntos, e não chegamos no mesmo lugar, não crescemos juntos? Porque às vezes nós não participamos da mesma alimentação, que nos traz força, nos traz energia, nos traz a substância necessária para o nosso crescimento. Gente se alimentando de coisas que não deve se alimentar, gente se alimentando de coisas que fazem mal à saúde, gente tomando posse daquilo que não faz um bem para a sua alma, e eles acham bom às vezes, dizendo assim: não, mas isso está tão bom, está tão gostoso, eu estou alimentando, está trazendo prazer para mim. Mas às vezes o prazer que está trazendo não é um prazer espiritual, é um prazer momentâneo, um prazer carnal, um prazer que não te leva a passos nenhum, mas às vezes te leva a retroceder alguns passos. E quando você nota, tem alguém que você nunca esperava lá na sua frente caminhando, e você diz: como que pode acontecer isso? Eu tenho tanto tempo de crente, estamos do mesmo jeito, aquela pessoa está tendo tantas oportunidades, eu não estou tendo. Aquela pessoa está crescendo tanto, está pregando, está dando testemunho, está fazendo isso, e eu parece que eu não estou fazendo nada disso. Por quê? Porque talvez você ainda não cresceu o bastante diante de Deus. Muitas pessoas se colocam como prontas na obra de Deus, mas às vezes são imaturas. Pessoas querem ser usadas às vezes na obra de Deus, mas são pessoas imaturas ainda. Muitas pessoas batem no peito e dizem assim: não, eu quero ser, eu quero falar, eu quero que o pastor me veja, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero me colocar diante das pessoas e diante da igreja e falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é muito lindo, maravilhoso, isso é muito utópico até, isso é a vontade de Deus, sermos usados por Ele, colocarmos à disposição de Deus, é isso a vontade dEle, dizermos: eis-me aqui. Mas tem muitas pessoas que se esquecem, antes de Isaías dizer, antes dele falar: eis-me aqui, Senhor, ele teve que falar a primeira coisa: ai de mim, que vou perecendo. Ou seja, antes de alguém ser usado por Deus, ele tem que se ver primeiro e tem que se consertar diante de Deus. Deus tem que mostrar para ele o que ele é. Às vezes uma palavra, uma pregação nos mostra, nos abre quem nós somos, como nós estamos vivendo. Mas simplesmente você ouvir uma palavra, simplesmente você está participando de um culto, às vezes isso não traz na sua vida mudança, regeneração, transformação espiritual nenhuma. Isaías disse sim, Senhor, quando ele disse eis-me aqui, a primeira coisa é que ele viu os seus próprios pecados, Deus descortinando a vida dele. Ele diz: ai de mim que estou perecendo. Ou seja, nós temos primeiro, antes de dizermos eis-me aqui para sermos usados por Deus, nós temos que consertar as nossas próprias vidas para Ele poder usar. Vaso trincado, vai botar óleo, vai colocar óleo dentro. Vai sim, o óleo de Deus vai ser colocado, porque a Bíblia às vezes diz
que se não tiver pessoa, Ele vai usar até mesmo as pedras para fazer a sua vontade. Mas se tiver uma pessoa no meio de uma multidão, alguém que não esteja trincado, alguém que não esteja quebrado, Deus vai estender o dedo no meio da multidão, seja qual ele, e dizer: levanta daí, porque você será o instrumento que eu vou usar. Quantos querem ser esse instrumento de Deus tremendo na obra de Deus? Com as suas mãos para cima, dê uma salva de palmas ao Senhor. Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, 11: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de quê? De menino. Não tem nada anormal, igual nós falamos, uma criança fazer certas coisas. Não tem nada anormal uma criança, só um bebê, ser alimentado de coisas batidas no liquidificador. Não tem nada normal você misturar todas as verdurinhas, ele não tem os dentinhos, e você colocar tudo no liquidificador e tacar a papinha na boquinha do neném. Não tem problema nenhum. O problema é quando um adulto, por exemplo, começa a sair, passar na farmácia e começar a gostar daquelas papinhas da Johnson. Qual que é aquelas papinhas que vende? Verdurinha, maçã, aquelas papinhas da Nestlé, e ele achar que aquilo lá é demais, eu estou arrebentando aqui. E às vezes nós fazemos isso, estamos nos conformando com as papinhas, estamos nos conformando com aquilo mais básico. Paulo está dizendo assim: olha, eu era menino, tudo bem, mas eu fui crescendo, e chegou um momento da minha vida que eu abandonei as coisas de menino. Um cristão espiritual maduro, ele não tem simplesmente que lembrar do que ele fazia. Eu lembro do que eu fazia, mas melhor do que lembrar do que eu fazia, o que você fazia, a melhor coisa que tem é você não estar fazendo mais o que você fazia. Melhor você testemunhar do que Deus está fazendo na sua vida, é você testemunhar, melhor você testemunhar de que antes, você diz: não, Deus está me abençoando financeiramente, Deus está me restaurando nisso, naquilo outro. É bom isso, mas a melhor coisa que você tem que testemunhar é dizer assim: Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, eu estou mudando de vida. É isso que Deus quer da nossa vida. Será que nós temos espaço para crescer? Será que seu coração não está endurecido de tal maneira que você não consegue crescer mais? O Espírito Santo não consegue. Será que porque o nosso coração é uma habitação? E se o Espírito Santo habita nele, como que duas pessoas, o Espírito Santo é uma pessoa, como que duas pessoas podem habitar no mesmo local? Se eu não tenho mais espaço para crescer, se eu não cresci, se eu sou imaturo, como que o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração, estar comigo, vendo as coisas que eu fazia, continuar fazendo do mesmo jeito? Vai ter que chegar uma hora que, se você sentir necessidade de crescer, é você falar assim para o Espírito Santo, dizer para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade, porque o Senhor agora, se for necessário, está eu e o Senhor morando aqui, mas o meu eu está sobrepondo o teu Espírito. Então eu te dou liberdade total, para que o Senhor pegue o meu eu, destrona esse eu que está aqui, e o Senhor reine e governe na minha vida a partir de agora. Isso é fácil? É fácil, irmãos? Não é. Não é, porque nós olhamos para o mundo
não é porque os nossos olhos estão no mundo, estamos olhando o que o mundo está fazendo. É fácil se eu tirar os meus olhos do mundo e colocar os meus olhos naquele que me chamou, me restaurou e está comigo em todo o tempo, naquele que me diz: eis que eu estou contigo em todos os momentos. Assim é fácil, é mais fácil, mas nós temos que tirar os nossos olhos daquilo que nos trazem separação das coisas de Deus, aquilo que te causa aflição na sua alma, aquilo que te traz angústia no seu dia a dia, não te faz bem. Você vive com uma semana de um jeito, na outra semana está fazendo do mesmo jeito. Pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Não é não. Eu estou falando aqui, eu gosto de pregar e falar do que eu vivo, daquilo que eu vivo. As pessoas que talvez não me conheciam, e se tivessem me conhecido há 20 e poucos anos atrás, iriam entender o que eu estou falando aqui nesse momento. Quando nós damos lugar para Deus trabalhar na nossa vida, Ele é capaz de transformar o nosso interior. Ele é capaz de transformar o mais íntimo da nossa vida, de transformar o nosso caráter, de transformar o nosso viver diário. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, que titubeávamos na nossa caminhada cristã, quando o Espírito Santo realmente toma a direção da nossa vida, eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia, não é porque o pastor fica sabendo ou a igreja fica sabendo, não. Eu não vou fazer aquilo mais, é porque agora o Espírito Santo me constrange de tanta maneira, que quando eu faço, eu me sinto envergonhado por estar na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele não quer. Diga assim comigo: não basta recalchutar, tem que nascer de novo. Mais uma vez, vamos lá, diga assim: não basta recalchutar, tem que nascer de novo. Vira para alguém que está perto de você e diga assim para ele: não basta recalchutar, tem que nascer de novo. E para nascer de novo, nós temos que morrer. Para nascer de novo, nós temos que morrer. Jesus disse assim: olha, e se o grão de trigo for jogar na terra e ficar só, ele não produz nada. Mas se for colocado na terra e morrer, ele vai produzir o quê? Muitos frutos. O que Jesus está dizendo aqui para nós? O que Jesus está dizendo para nós? A nossa vida nós precisamos morrer. Pastor, de que maneira que o senhor está falando? É morrer os nossos atos passados, é morrer a nossa carne. Irmãos, não é, eu sei o que é difícil. As aflições que você passa, as angústias que você passa, eu passo também. As tentações pelas quais você passa, eu passo também. A vontade de olho por olho, dente por dente, que passa em você, passa em mim também. A vontade de pular no pescoço de alguém, que passa em você, passa em mim também. A vontade que eu tenho agora, eu passo o carro por cima desse infeliz. Que você tem às vezes eu não tenho não. Essa eu não tenho não. Jesus está dizendo que os nossos frutos só serão notados quando nós morrermos. O seu fruto só vai aparecer no dia em que você morrer. Ele diz na sua palavra:
E vou repetir: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Ele complementa dizendo: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Como que eu sei então que eu estou produzindo frutos? Como que eu sei que eu estou morrendo? Como que eu sei que a minha vida está sendo mortificada para nascer uma nova pessoa? Como que eu sei que eu estou sendo uma pessoa diferente do que eu era uma semana atrás? Como que eu sei que o Evangelho, que é boas novas, boas notícias, está fazendo efeito na minha vida? Quando eu estou sozinho, quando eu estou viajando solitário, sem os familiares, sem pessoas que estão ao meu redor. Como que eu sei que o Evangelho está fazendo efeito? Quando eu estou na faculdade, ali sem ninguém me observando, e eu podendo fazer o que eu bem quiser. Como que eu sei que o Evangelho de Deus está trabalhando comigo? Se as palavras que saem da minha boca, se o que sai da minha boca, se tem sido diferente de uma semana atrás, ou continuam na mesma maneira. Eu vou ler aqui para você algumas, você conhece bem, mas eu vou ler para você Gálatas 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que eu sei que eu estou mudando? Como que eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando, tomando a direção da minha vida? Se o que nós lemos aqui, se você estiver tornando mais amoroso, se você estiver tornando mais amável, se você estiver tornando uma pessoa mais agradável, se você estiver sendo mais fiel, mais manso, tendo domínio próprio, tendo paz, tendo paciência, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e você está sendo moldado por Deus. Diga glória a Deus. Quantos estão sendo moldados, treinados, trabalhados por Deus aqui? Diga amém. Parece que quando a gente está lá embaixo, o tempo não passa tão rápido. Parece que quando você está aqui em cima, o tempo passa mais rápido. Diga uma coisa para mim. Diga uma coisa para mim. Você tem corrido atrás de mudança, de transformação? Ou a sua corrida tem sido atrás do vento e não tem transformado em nada? Deixando de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Eu coloquei mais um versículo, eu gosto de alguns versículos, para a gente sair daqui pensando. Não é simplesmente motivacionado. Não, eu não sou para te motivacionar. Eu estou aqui para te exortar e para te ensinar e para te abrir os seus olhos. A Bíblia diz assim, Gálatas 4:1, mais uma vez falando sobre esse assunto, diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O que é um herdeiro menino? Tem direito, mas não tem posse. Tem o direito, mas não pode se apropriar da sua herança. Tem direito, mas ainda não recebeu, enquanto não ficar maduro, ou não chegar à sua maturidade. Tem direito, mas ainda não chegou o tempo de ser colocado nas suas mãos aquilo que te pertence. Isso é às vezes para nós que pensamos que temos certeza, temos convicção, que Deus vai usar você da maneira como você está, do jeito que você está. Ah, mas Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma promessa grandiosa para mim, mas escute, preste atenção numa coisa. Segundo a palavra de Deus, e se a palavra de Deus for viva e eficaz, isso não vai cumprir na sua vida. Por quê?
E em alguns casos não vai cumprir, por quê? Porque você ainda é um herdeiro menino. E Deus não vai entregar preciosidades na mão de crianças para poder ser usada desordenadamente. Não pense que você vai usar do jeito que você está aí. Mau testemunho não vai ser usado. Boca suja não vai ser usado. Cheio de gracinha, de piadinha, não vai ser usado por Deus. Porque o seu testemunho é a marca que as pessoas te veem. Eles não veem se você diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você discorre a Bíblia para eles? Não, eles não olham para essa palavra, mas eles olham para aquilo que você está fazendo. Quantos podem dizer aleluia? Diga glória a Deus. Durante a nossa caminhada, muitas vezes Deus corrige a nossa rota. A Bíblia diz o quê? Que há caminhos que o homem parece ser direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E se Deus nos ama, Ele não vai nos deixar da maneira como nós estamos. Se Deus nos ama e se Deus te ama, Ele não vai deixar da maneira que você está. Ele vai consertar a sua rota e vai consertar o seu caminho. Às vezes para uns a coisa acontece normalmente. Às vezes para uns não precisa de Deus se mover de certas maneiras. Mas às vezes para outros Ele tem que fazer igual o pastor. Pega o seu cajado e vai lá atrás daquela ovelha, vai lá e pega para o pescoço, tira do precipício. A pessoa está sendo resgatada do precipício, mas o negócio está arrochado no pescoço, vai ficar arrochado, vai doer. Por quê? Porque Deus ama esta pessoa. Quantos aqui são amados de Deus? Isso é muito simples de a gente ver. Abraão tinha uma promessa. Quantos sabem que Abraão tinha uma promessa? Quantos sabem que Abraão tinha uma promessa? Abraão tinha 99 anos de idade. 99 anos de idade. Lá no capítulo 17, Deus chega para ele fazendo bobagens com 99 anos de idade. Para você ver que idade não significa maturidade. Abraão com 99 anos de idade, Deus chega para ele e dá uma repreensão nele tremenda. Diz assim para ele, Deus dizendo para ele: Abraão, anda na minha presença e o quê? E ser perfeito. Andar na presença de Deus, nos faz trazer maturidade. É o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, você quer que as suas promessas se cumpram na sua vida? Você tem uma promessa grande na sua vida, mas ela vai cumprir se você andar na minha presença e ser o quê? Perfeito. Por que eu preciso crescer? E eu já estou encerrando. Por que eu preciso crescer? Porque somente pessoas maduras, diga comigo assim, somente pessoas maduras entendem quando são provadas. Somente pessoas maduras entendem quando são provadas. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. Deus respondeu às 3 orações de Paulo. Todas as 3 vezes que Paulo orou a Deus, Deus respondeu a sua oração a respeito do assunto do espinho na carne. Só que a oração de Paulo foi respondida não da maneira como ele imaginava e queria. A oração de Paulo foi respondida dizendo para ele assim: olha, Paulo, a minha graça, o quê? Te basta. Por que Deus respondeu isso?
para ele. Porque ele dizendo assim, a minha graça te basta, Paulo. Ele estava dizendo assim, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, de maneira alguma. Porque enquanto você estiver com esse espinho na sua carne, a sua carne vai estar em sinal de fraqueza. Mas uma coisa é certa, Paulo, você não vai ter o espinho sanado e tirado da sua vida, da sua carne. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando eu te digo que a minha graça te basta, eu estou dizendo que contigo vai estar a minha força, vai estar o meu poder, vai estar a minha presença, vai estar os meus milagres, vai estar o meu socorro, vai estar a minha face diante de você. Diga glória a Deus, eu tinha glorificado a Deus. Exalte ao Senhor, glorifica a Ele, levante as suas mãos assim para o alto, glorifica a esse Deus. O espinho na carne de Paulo, e às vezes é o nosso espinho, não foi tirado de maneira alguma, mas Deus o protegeu. Talvez aquele espinho fosse a razão de Paulo ser desqualificado da vida cristã, se Deus tirasse ele dele. Uns falam que aquele espinho de Paulo era um pecado, eu não creio, porque Deus nunca vai falar que está com ele, que a graça dele basta e que o poder aperfeiçoa na fraqueza, se um cara está em pecado. Que poder é esse que vai aperfeiçoar se o cara estiver em pecado? De maneira alguma. Então talvez fosse uma enfermidade que ele tivesse e que ele orava a Deus, mas Deus disse que a graça dele bastava, e ele não arrancou o espinho na carne de Paulo. Por quê? Depois a gente às vezes pode entender quando Paulo escreve 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, que o nosso sofrimento ele é breve, mas o consolo de Deus para a nossa vida, ele é eterno. O consolo é eterno. As coisas podem passar, mas o céu que tem prometido para nós nunca vai passar. Está preparado um lugar para eu e você habitarmos nas mansões celestiais. A caminhada pode ser terrível, difícil. O caminho pode ser estreito, o espinho pode doer na carne, mas se a graça do Senhor estiver conosco, nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Nós, quando pensamos nisso, imaginamos que às vezes ficamos com medo de nós fracassarmos, mas eu quero te dizer uma coisa, sede firme, sede firme, sede firme, sede firme. Porque o nosso tempo vai chegar, a graça do Senhor que nos alcança, estas coisas todas vão passar, o sofrimento vai passar, a dor vai passar, a lágrima vai ser enxuta dos nossos olhos, o espinho vai ser tirado da nossa carne, e nós vamos cantar os cânticos da vitória, e nós vamos levar pessoas conosco pelas mãos, cantando também o cântico da vitória. A maturidade de Paulo, do andar com Deus, transformou a vida dele, e transforma a nossa vida também. Paulo, quando teve, eu lembrei de algumas coisas, eu coloquei aqui para você. Paulo deu um sinal de imaturidade, quando ele disse assim, ele falando com os apóstolos, é só para nós entendermos como que Deus muda e transforma as pessoas. Ele, depois de crente, estando com os apóstolos, ele diz assim, olha, eu sei que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Paulo te dando uma atitude, um rompante de imaturidade. Mas nós vemos um Paulo logo a seguida, mais um pouco à frente, ele dizendo assim, dando clara evidência da sua maturidade, dizendo assim, olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, nem isso,
pois eu persegui a igreja do Senhor. Paulo, de perseguidor, agora ele bate no peito e diz assim: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, habita em mim. Cristo me conduz à verdade. Abandonei as coisas imaturas do meu passado, e agora Deus, agora habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, e Ele me conduz. Já não sou eu que vivo pela minha própria vontade, mas é Ele que vive e habita em mim. Pedro, naquela indecisão tremenda, terrível, ele larga as redes de Jesus, ele muda a sua vida de tal maneira que Jesus transforma a vida dele. Ele começa abandonando as redes, até no momento de ser crucificados pelo nome do Senhor e pelo Evangelho. Ele se coloca no momento da sua crucificação, e segundo a tradição ele diz assim: não me crucifiquem da maneira como meu Senhor foi crucificado, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como meu Senhor morreu. A maturidade vai gerar em nós morte, mas a morte vai gerar em nós vida eterna. Vida eterna. Deus não quer brincar de crente conosco. Deus quer transformar o nosso coração. Esta geração está uma geração pecaminosa, uma geração sem temor de Deus. E Deus não vai contar com pessoa alguma, a não ser no meio da igreja, os chamados para fora desse mundo. Deus não vai contar com pessoa alguma que não seja eu e seja você, para que esse mundo seja transformado. Eu não sei o nível de maturidade que você se encontra, como você está. Se você já cresceu, já parou de crescer, já se estagnou, se já não consegue mais ter espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Mas conforme eu disse, diga para o Espírito Santo: Deus, eu te dou liberdade, arranca o eu do trono da minha vida, destrona esse eu, e toma, Senhor, a liberdade e dirige o meu caminhar. Eu quero orar por algumas pessoas aqui nesta noite. Primeiro eu quero orar por aquelas pessoas que ainda não são crentes. Você ainda não é crente, você ainda não fez uma confissão de fé, mas nesta noite você está aqui, ouviu essa palavra, e o Espírito de Deus tocou no seu coração. Você que tem do seu lado aí um convidado, uma convidada, que você trouxe à casa de Deus nesta noite, talvez ele está com temor, está com vergonha. Eu quero orar por todas as pessoas que não são crentes. Saia do seu lugar, você que não é crente, saia do seu lugar e vem aqui à frente agora, no nome de Jesus. Todas as pessoas que ainda não são crentes, eu quero orar por você, para que Deus faça uma grande obra na sua vida. Depois eu vou orar pelas nossas vidas e em seguida nós estaremos encerrando então. Vem aqui à frente. Quantos ainda não são crentes? Levanta a sua mão assim. Quantos não são crentes? Eu não acredito que não tem nenhuma pessoa aqui que não é crente. Tem um corajoso ali, outro corajoso aqui, dois corajosos. Vocês têm coragem de vir aqui à frente? Vem cá à frente. Vem cá, sai do seu lugar, vem cá. Venha com esse moço aqui, está aí atrás. Traga ele aqui à frente. Pode vir. Não tenha medo não. Quantos mais? Pode vir, traga os seus amigos, os seus convidados. Tragam eles à frente. Podem vir. Eu aguardo vocês. Esta reunião, esta palavra e tudo que aconteceu aqui hoje, especificamente foi para abençoar a sua vida. Podem vir, eu aguardo. Tem mais pessoas, eu sei. Olha só.
A moça que bonita está aqui chegando, né? Vem mais. Chegando mais aqui um casal. Ele estava meio receoso. Podem vir, tem mais pessoas? Pode trazer as pessoas. Vocês se consideram cristãos maduros? Vocês se consideram cristãos maduros? Ou more or less? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem que ter espaço na nossa vida para Deus trabalhar em nós. Se eu falar para Deus assim, Deus, Ele faz assim, e eu digo assim, eu não vou abrir a porta porque eu sei quem está batendo lá fora. Eu já conheço essa batida, eu já estou cansado às vezes de ir na igreja, eu já vejo o que acontece nas igrejas, então eu já conheço esse som. Eu não vou abrir, porque eu já sei o que vai acontecer. Se vocês fizerem isso, vocês têm a liberdade total. Mas saiba de uma coisa, Deus não invade, não vai derrubar a porta, não vai arrebentar a porta, não vai fazer o que vocês não querem, de maneira alguma. Mas agora tem uma diferença. Se vocês disserem assim, não, eu quero, nesta noite, receber esta oração, uma oração que vai fazer com que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, e que eu possa começar a mudar todo o meu ritmo de vida, Deus vai começar a trabalhar na vida de vocês. Eu não estou falando de mudar a roupa, não estou falando de mudar, deixar de cortar cabelo, de raspar a perna, de depilar o sovaco, de passar desodorante, nada disso. Eu estou falando de transformação de vida, é isso. É Deus entrar nos casamentos, nos relacionamentos, é Deus entrar nas famílias, é Deus entrar num coração, é ouvir, como você chama? Alan, você é uma pessoa muito solitária. Deus me mostra, você é uma pessoa muito solitária, e às vezes você tem ficado cansado dessa solidão, e você tem olhado de um lado para o outro, e tem falado assim, até quando isso vai acontecer na minha vida? E às vezes, quem te trouxe aqui para a igreja hoje? Foi o Adriano. Adriano, você é responsável por ele, viu? Você é responsável por ele. E você tem falado para Deus, e tem falado da sua agonia, da sua angústia, e Ele não vê, familiares seu não veem, mas o Deus que ouve e vê todas as coisas, está te dizendo nesta noite, o seu caminhar, o seu andar, vai começar a ser transformado a partir desta noite. Desta noite. Vocês são casados? Casados? Quanto tempo de casado vocês têm? 4 anos. A sogra, oh, coisa boa. Deus quer fazer algo na vida de vocês como um casal também. Às vezes a sua sogra não sabe. A sua sogra não sabe. A sua sogra não conhece. Porque vocês têm a intimidade de vocês para compartilhar. Mas no dia a dia de vocês, às vezes vocês não têm conseguido solucionar aquilo que tem sido de mais prioridade quando vocês ainda eram solteiros e pensavam, vocês hoje não conseguem realizar aquilo que vocês planejaram lá quando eram solteiros. Lá, não conseguem. Como você chama? Marlon, mas Deus nesta noite te diz que Ele vai estar fazendo algo sobrenatural, não o natural, porque o natural você consegue fazer, o sobrenatural na sua vida, e a partir de hoje, vocês dois serão uma obra, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Você sabe o que é amalgamar? É você pegar uma massa, onde era um bocado de batatinha junto dentro de um saco, bota no fogo, antigamente era um punhado de batata, sonhos diferenciados, sonhos desiguais, mas Deus pega essas batatas e coloca num lugar de passar, e vira uma massa só. É assim que Deus vai fazer da sua vida e da vida da sua esposa. É isso que Ele vai fazer, no nome de Jesus, viu?
Como você chama? Ah, Rosângela. Rosângela? Milhoma. Pois é, Rosângela. Você é amada de Deus. Sabia disso? Mas você tem corrido de Deus assim como se Deus não conseguisse te pegar. Você, quando era adolescente, Deus me fala que você ia à igreja, frequentava a igreja. Deus me fala no meu coração que você era uma pessoa que tinha uma promessa de Deus, porque você estava no seio do povo, caminhava com aquele povo, e hoje você não está mais. E o seu coração hoje está vazio, não vazio de coisas, mas vazio da presença de Deus. Eu quero orar por vocês aqui. Eu quero orar por vocês. Eu estou me alongando um pouco, porque algumas coisas são importantes para fixar no nosso coração. Pastor Carlos, deixa eu fazer uma oração com esses jovens aqui, pessoal. Vocês querem que Jesus trabalhe mais na vida de vocês? Quer, irmã? Quer, Marla? Quer? Como você chama? Carla? Mara, Carlen, o Alan e a Rose. Vocês querem que Deus trabalhe mais na vida de vocês? Querem? Diga assim comigo assim: meu Deus. Podem falar, vocês aqui, falem: meu Deus, nesta noite eu te dou liberdade, porque o Senhor trabalhe na minha vida, no meu interior, na minha alma, no meu ser. Diga: entre, Senhor, na minha vida. Eu te dou liberdade. Eu te aceito nesta noite como meu condutor, o meu ajudador, Senhor da minha vida, Salvador da minha alma. E nesta noite, Deus, o Senhor pode realizar tudo aquilo que o Senhor projetou para mim. Amém. É coisa simples, e vocês vão sair daqui hoje. Esse dia, que dia que é hoje? 27. Marca 27 de abril de 2014 na vida de cada um de vocês. Algo sobrenatural está acontecendo. Exteriormente não, mas interiormente a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Dê uma salva de palmas para esses que estão aqui nesta noite. Amém. Eu sei que o horário, já passei da hora. Tem hora que a gente não consegue, tem hora que não dá conta. Eu já passei, extrapolei. Eu sei disso. Depois vocês pedem o pastor Salmo. Não deixa o pastor Salmo Carlos pregar mais. Mas eu quero orar por você. Eu não posso ficar sem orar por você. Eu sei que tem muitas pessoas que querem oração. Se esta palavra falou com você de alguma maneira, e você tomou posse desta palavra, dizendo: é para mim, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Convém me esvaziar. Podem vir rapidamente. Nós estaremos orando, abençoando a sua vida, porque Deus quer fazer grandes coisas, grandes obras aqui. Salvação, mas Ele quer curar também a sua alma nesta noite. Podem vir, podem sair dos seus lugares. Pastora Tereza vai gerenciando aqui. Cadê a pastora Tereza? Para que o Senhor cresça em mim, convém me esvaziar. Tá aqui, pastora Tereza. Encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como podem vir. Você tem mais 30 segundos para estar saindo do seu lugar e venha. Não tenha vergonha, venha aqui à frente para receber esta oração. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Aleluia. Glórias a Deus. Olhem para mim, vocês aqui. Eu não falei filosofia humana, não falei
de mim, não falei das coisas de nenhuma pessoa. Eu falei daquilo que Deus colocou no meu coração para falar ao seu coração nesta noite. E se você recebeu esta palavra como sua, que vai fazer algo na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: não é palavra minha, é palavra de Deus e promessa de Deus. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Se você crê na palavra profética que eu estou ministrando aqui nesta noite, vai prosperar sim. Não estou falando de vida espírita, não estou falando de vida financeira, eu estou falando de vida espiritual. Vai ser próspera, no nome de Jesus. Põe a sua mão assim no seu coração. Recebe nesta noite em nome de Jesus. Recebe nesta noite em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus o óleo, bálsamo, curador, transformador, sarador. Recebe em nome de Jesus. Agora, Deus, caminha com essas pessoas agora, Deus. Lá no passado, Deus, eu não sei o que tem, e se existe alguma coisa que ainda, meu Deus, faz com que elas percam no meio da caminhada, na trajetória, percam a alegria, o brilho, a vontade, o desejo, ó Deus, de crescer, de estarem mais longe, mais alto, ó Pai. Mas no nome de Jesus eu ministro esta palavra, uma palavra profética nesta noite, para cada um desses corações. Ó Deus, a tua palavra há de prosperar, e há de tocar, e há de alcançar o mais íntimo da alma de cada um. Ó Deus, cura, Senhor, emoções que precisam ser curadas, sentimentos que precisam ser restaurados, ó Deus, meu Deus, pecados que precisam ser anulados nesta noite agora, ó Pai. Constrange cada um, meu Deus, que tem essa necessidade, no nome de Jesus. Faça uma grande obra, Deus. Eles querem ser maduros espiritualmente, e eu ministro maturidade total na vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Declaro o amor, a bondade, a paz, a longanimidade, temperança, amor próprio sobre a vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Que Deus nos abençoe. Sejam abençoados. Tomem posse. Levem para casa a bênção de vocês nesta noite, no nome de Jesus.